Fala galera, hoje o nosso programa A Hora da Resenha recebe uma das maiores revelações do futebol de redenção nos últimos anos. Ele tem 21 anos, revelado nas categorias de base do Rally, atuou por várias equipes do futebol no cenário nacional, como o Vila Nova, Atlético Clube Goianiense, Arte Sul do Rio de Janeiro, o Grêmio Mauaense de São Paulo e o Francana de São Paulo, além do Capital do Tocantins. Hoje recebemos nada menos do que Vinícius Pará, o nosso Cris. Sinto evitar. And on my I like your style. Como eu já apresentei para vocês, está aqui o Vinícius Pará. Seja bem-vindo, Vinícius, ao nosso canal. Valeu, Eliseu. É um prazer estar aqui no seu canal, podendo ajudar a sua pessoa, você que é meu parceiro. E que desde já peço a vocês que se inscrevam no canal do nosso parceiro aqui, que vai dar o que falar. É isso aí. Para começar, eu formulei algumas perguntas para te fazer, até para te apresentar, para mostrar um pouco da tua história, da tua trajetória dentro do nosso futebol. Ele que começou nas categorias de base da ABB e do Rally, né? Aquela junção ali, jogou também no Águia, no Colorado e no Rally, né? No último ano jogou no Rally. Esses primeiros clubes aqui em Redenção, como é que tu resume a passagem por cada um, o time que você mais ganhou títulos, o time que você mais gosta? Dá para falar assim, especificamente de um ou dois times? Acho que o que eu mais gosto, não tem como dizer, não tem como falar, porque foi uma história em cada clube. Na ABB foi uma história de infância até minha adolescência. Na adolescência eu já fui pro Águia, né? Depois do Águia já veio o Colorado. No Colorado eu já consegui mais títulos. Então não dá para colocar qual foi o mais importante ou o que eu mais gostei, mas todos foram importantes. Todos foram importantes, né? Conseguiu os títulos tipo municipal que você tem, 2, né? Isso. Foi com o Colorado. Com o Colorado, exatamente. Beleza. Em todo esse período, Vinícius, desses clubes, eu falei para a galera aqui no início que você passou pelo Vila Nova, pelo Atlético Goianiense, no estado de São Paulo você jogou na Francana e no Grêmio Mauaense, e no Tocantins você jogou no Capital, e no Rio de Janeiro você jogou no Arte Sul. De todos esses clubes, eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você viveu e se você em algum momento pensou em desistir. Teve o momento em 2018, se não me engano, acho que em São Paulo, na primeira copinha que eu disputei. Eu acho que foi o momento mais difícil, assim, desde quando eu comecei. Até porque foi um momento que meus pais se separaram e isso me abalou bastante. Teve uns jogos que eram para mim jogar, que a expectativa foi muito alta e acabou que eu não joguei, e isso me abalou muito, juntou uma coisa com a outra e fez uma confusão só. Ali eu pensei em parar realmente. Deu vontade de vir embora, assim, Deu vontade nesse de ir momento. embora. Dessas passagens, assim, você foi campeão pelo Vila Nova, do Sub-17, né? Foi campeão no Tocantinense Sub-19 pelo Capital. E esse título do Tocantinense Sub-19 te deu a credencial de você disputar uma Copa São Paulo, né? A segunda Copa São Paulo. E a primeira você disputou pelo time do Francana. Eu queria te perguntar qual foi a experiência de você ter jogado essa competição, que para a juventude é a maior competição de categoria de base do Brasil. E qual foi um jogo bacana ali que você possa contar uma história pra gente? Assim, vou contar um pouco da primeira. Eu vivi a primeira, eu vi aquilo tudo, a gente jogando contra a Ponte Preta, estádio lotado, e eu me imaginava ali. Então, eu me imaginava, e depois que acabou tudo, que eu fui para casa, logo em janeiro, eu sempre fui muito religioso, e eu falei para Deus que me dá uma oportunidade de viver aquilo, né? E eu consegui, né? Junto com alguns amigos, viver novamente aquilo. É uma coisa que só quem vive sabe e pode descrever. Não tem palavras para citar que possa descrever o momento de estar jogando a Copa São Paulo. E um jogo marcante que vai ficar sempre na minha memória. É um jogo que toda criança, todo moleque que joga bola quer participar. Foi Capital e Corinthians.
você entrando, você vendo a torcida, 9.000 pessoas no estádio, é coisa de A Gaviões, né, do Corinthians estava lá. fera demais, é coisa do outro mundo. É verdade. Eu inclusive assisti esse jogo pelo Sport TV, né, que foi transmitido. Foi. Os clubes que não têm tanta projeção no cenário nacional, às vezes eles querem uma oportunidade dessa de estar jogando contra um grande, que é para poder ter essa visibilidade. E vocês lá do Tocantins, a galera do Tocantins do Capital, teve essa oportunidade. Como é que foi assim um ambiente assim para esse jogo? Dá para contar rapidinho assim como é que os moleques estavam assim para jogar aquele jogo, a ansiedade, o nervosismo ou levou numa boa? Sempre bate o nervosismo, né? Na verdade, a galera tava muito ansioso para que rolasse a bola. A gente comentava muito entre a gente o que a gente ia fazer. É tanto que nos primeiros minutos a gente só marcou, só correu atrás dos caras. Mas depois que você tá ali dentro, a cabeça muda e você se esquece tudo que está acontecendo ao redor e você começa a viver aquele sonho ali e não quer parar mais. É verdade. Hoje, Vinícius, para a Redenção, no momento, assim, a gente tem um público aí de uma garotada, uma molecada que está começando. E hoje, queira ou não, você é um exemplo para muitos deles, né? Então eu queria que você desse um exemplo, assim, falasse para eles qual o conselho que você daria para essa molecada de hoje que está começando e que também tenta e quer seguir o mesmo passo que você seguiu nessa carreira aí vitoriosa, vamos dizer assim, no futebol, que você disputou 2 Copas São Paulo, pode dizer que foi uma carreira vitoriosa até o momento. O que você pode dar de conselho para essa molecada? Acho que a perseverança, né? A perseverança foi o que eu sempre tive e eu sempre acreditei no meu potencial e no meu sonho. Sempre acreditei que eu podia chegar. Hoje em dia, muitos meninos, eles sonham com aquilo, mas não correm atrás, não lutam, se intertem com outras coisas. E logo aquele sonho é deixado de lado, né? Mas ainda existe muito moleque aqui em Redenção que sonha de verdade com isso. E eu falo para vocês que vocês corram atrás do seu sonho e acreditem em você. E tenha fé no cara que está lá em cima, que ele olha para todos. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Qual foi a dificuldade que fez você momentaneamente, né, parar com o teu sonho, de seguir o teu sonho? Já que eu vou emendar uma pergunta em cima da outra. Você ainda vai tentar a carreira profissional? Ou você parou e não vai mais? Não, eu não parei. Eu apenas busquei novos rumos de ter algum recurso financeiro, porque como a maioria dos clubes que eu passei que são grandes, eles não davam ajuda de curso, não davam salário, até por ser base. E quando você chega no profissional, eu não cheguei no profissional em um clube de boa estatura, que possa pagar um salário bacana, entendeu? Então logo veio a chegada do meu filho e ele precisava de leite, de fralda, de tudo isso, ainda precisa. Então eu tive que dar meus pulos. Então meu filho não vai viver de sonho eternamente. Ele não vai viver de sonho, de planejamento. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso fez eu dar um tempo, mas estou treinando cada dia, todo dia tu sabe, tu me acompanha diretamente e sabe como é que é. E logo mais a gente vai estar voltando aí com a oportunidade que Deus vai estar dando. Então é isso, galera, o primeiro bloco de perguntas para o nosso Vinícius Pará, o nosso Cris. E daqui a pouco a gente volta para a nossa segunda parte. I see you every time. And on my I like your style. Voltamos aqui com o nosso amigo Vinícius Pará, o Cris, né? Fala Vinícius Pará porque aqui para nós é o nosso Cris, né? Mas para fora aí ninguém conhece ele como Cris. Então, Cris, eu tenho uma pergunta aqui. Por que logo após a Copa São Paulo, a última que você disputou em 2019, você não teve uma sequência no Capital? Por que você não permaneceu e continuou lá até mesmo para o profissional e seguir carreira no profissional pelo Capital? No Capital eu fui mais pela oportunidade de jogar a Copa São Paulo e jogar o profissional, né, que era logo após. Por isso que a gente não ficou lá. Não foi só eu, foi todos. A gente jogou o Tocantinense, a gente foi campeão. A gente jogou o profissional ali no Capital. Eu agradeço muito a rapaziada de lá, porque foi a oportunidade que eu tive de disputar meus primeiros jogos como profissional, foi lá. Jogamos a Copa São Paulo. Logo após lá eu fui para São Paulo novamente, retornei para São Paulo, mas já para disputar
o profissional em São Paulo. Então lá no Capital foi somente pela oportunidade de disputar A Copa São Paulo, Copa São a Paulo, visibilidade que isso você ia mesmo. ter. Uhum. Então foi bom, né? Queira ou não, o Capital, você tem um carinho pelo Capital por essa questão de ter te dado essa oportunidade de disputar. E tenho portas abertas lá. Tenho Para portas voltar, abertas né? para Se quiser voltar. voltar. Seguindo aqui falando do Capital, que foi o clube que te deu essa projeção de disputar essa competição, que você disse que jogou contra o Corinthians, foi o principal jogo teu, assim. Então foi jogando pelo Capital. Então eu queria que você contasse também, na sua passagem pelo Capital, alguma resenha de alojamento, de convivência com teus companheiros, uma resenha de vestiário que você possa falar pra gente. Tem uma do jogo mesmo contra o Corinthians. A gente, quando vai jogar, você se prepara, tem dias de treino para você treinar, né? E a gente ali concentrado, se eu não me engano, o jogo do Corinthians foi no meio da semana. E a gente treinou. Aí treinamos 2 dias. No segundo dia, a gente ia sair bem cedo, né, do hotel. A gente ia sair bem cedo, programou tudo certinho. A gente saiu e logo após a gente viu que tava faltando um jogador, era o Eric. Tava faltando, ele ficou para trás. Nossa. Aí o treinador falou, vai, mete marcha, vai embora. Espera Compromisso, não. né? Compromisso, né? Não tem compromisso. A gente chegou no campo, era longe, em Itu, ninguém sabia, ninguém nunca tinha ido lá. A gente chegou no campo, a gente entrou para dentro do campo, se trocamos. Na hora que a gente reuniu todo mundo ali no meio ali, ele chegou correndo. Nossa. Falei como que ele foi, ninguém sabia como que ele apareceu. Eu sei que ele apareceu lá, de algum modo, ninguém sabe como. Ele também não quis contar, não sei se foi de Uber, não sei como foi. Sei que ele Mas apareceu lá. ele era titular ou como é que era? Ele foi punido por isso, não? Não, ele foi punido por isso. Ele ia jogar. Acabou que ele nem foi jogar e nem nada, nem foi Nem entrou, relacionado e ficou por isso Nossa, cara. mesmo. É uma coisa que a gente não pode nem rir, né, bicho? Mas não sabe o que aconteceu com o cara. Mas, assim, lamentável. Vinícius, tem uma pergunta aqui. Quem foi a primeira pessoa que te ajudou no futebol? E emendando, assim, eu queria que você citasse as pessoas com as quais você pode falar para o nosso público aqui. Quem foram as pessoas que te ajudou? Assim, você não precisa falar todas, porque você vai falar 20, Exatamente. 30 pessoas. Mas você pode resumir algumas pessoas que foram fundamentais para essa tua carreira. Igual tu falou, não dá para citar todas, porque a gente pode acabar esquecendo de uma ou outra que foi muito importante, porque nessa trajetória teve pessoas que foi sensacional. Mas existe algumas pessoas assim que bem no começo, que foi onde começou a dar os primeiros passos, que é bem importante. Foi minha mãe, primeiro de tudo, né? Que ela sempre correu atrás disso. Depois vem o irmão Geraldo, que foi o cara que me ensinou tudo que eu sei hoje, ser honesto, ser um cidadão de bem. Foi graças a ele e ao seu João. E ao João, filho do irmão Geraldo. Graças a ele. Joãozinho. Acho que foi os caras que de início foram os mais fundamentais que teve. Certo. Eu queria que você me falasse depois da chegada do teu filho, né? Para quem não sabe, você tem um filho de 2 anos, que é o Theo, nosso glorioso Theo. E eu queria que você falasse como foi que ficou o teu futebol com a chegada dele. Se dá para conciliar essa questão de você ter que cuidar dele e você ter tua bola ali, como é que ficou? Isso atrapalhou, não atrapalha? Como é que é? Não, dá para conciliar sim, não é como antes. Que antes eu tinha tempo de jogar de segunda a segunda, jogar de manhã, à tarde, à noite. Hoje não tem como, eu trabalho, chega à noite eu tenho que dar atenção para ele precisa de educação, precisa de tudo que uma criança necessita, né? Mas dá sim, dá para conciliar as duas coisas. Verdade. Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive ela foi feita por um dos nossos seguidores do Instagram. Em 2019 teve uma polêmica na seleção de redenção, uma das polêmicas, né? A seleção foi campeã, mas acabou que teve várias polêmicas aí. A gente pegou uma, que foi lá em Floresta do Araguaia, uma discussão entre você e o nosso goleirão, o Elk, né? E quase que vocês vão às vias de fato ali, que se não fosse a galera ali para tirar e separar, vocês poderiam até ter trocado socos ali, né? E eu queria te perguntar o que você pegou isso como experiência, se isso foi resolvido, se teve um pedido de desculpa, quem deu esse pedido de desculpa. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Vou contar desde o começo. Foi um jogo intenso, a gente estava ganhando de 1 a 0. O Davi, nosso goleiro Davi,
conseguiu pegar 2 pênaltis na partida. O Elco tava do lado de fora, né? E ele tava machucado, ele tava do lado de fora e ele sempre, como foi um cara que gosta de falar muito, ele ficou falando muito do lado de fora, falava e acabou que eu fui substituído. E nisso eu tinha ficado sabendo que ele tinha barulhado para me sair, né, do jogo. Então isso me deixou indignado e eu falei algumas coisas para ele e ele não gostou. Veio gente da torcida falando, vai deixar o moleque desse te arrufar, não sei o que, te afrontar. Tipo uma pressão. É uma pressão. Aí foi a hora que ele veio pra cima. Mas aí o Romário entrou no meio, não deixou nada acontecer. Até porque, né, se um cara desse me desse um tapa... Teve desculpas? Teve Quem deu a desculpa? Ele, lógico. Eu falei pra ele que eu ia contar isso aqui no canal. Ele falou, eu quero ver. Eu falei, tá aí, você pediu desculpa no treino. Mas foi bom acontecer aquilo, porque nosso time tava muito cheio de mimimi, muito disse-me-disse. E logo depois que aconteceu aquilo, a gente se concentrou mais e o time encaixou. E focou, né? E focou, e a gente conseguiu o êxito, né? Que foi ser campeão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes do nosso bloco. Por que te chama de Cris? Mas não responde agora não. Vamos pro nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. I see you every time. And on my I like your style. Fala galera, nós voltamos aqui pro nosso último bloco do nosso A Hora da Resenha, do nosso canal Sem Chutão, né? Eu queria, antes de fazer o último bloco, pedir para que vocês vão lá, ative as notificações, inscreva-se no canal, dê o like e dá essa moral pra gente poder crescer mais ainda. Cris, a gente vai fazer um quiz aqui, eu pergunto e tu responde o que vem à cabeça, né? Resumidamente. Eu queria que você falasse um jogo inesquecível para você. Capital e Corinthians, o jogo mais marcante. Placar? 3-2 o Corinthians. Deu sorte, cara. O melhor técnico que você já teve? O melhor técnico que eu já tive foi o Rafinha, no Vila Nova. Ele. Sério, cara. Aprendeu muito com ele, né? Cara embaçado. Um ídolo no futebol? Marcelo, mágico. Do Real Madrid. Real Madrid. Um ídolo na música? Dilcinho, Dilcinho Pagodeiro. pagodeiro. Tu gosta de um pagode? Agora da resenha, né? Por que cuscuz? Rapaz, isso começou... essa resenha começou no time nosso do Meninos do CPV. Tem figurinha dele, viu? Negócio de cuscuz. Nisso, Leozinho, Doquinha. os caras é traíra. Isso começou lá. Os caras sempre gostam de mandar foto de comida, né? Comendo, tá? Aí eu, mandei a foto de um cuscuz uma vez, 2, 3, 4, 5. Aí pegou. Aí pronto, aí o Leozinho começou, cuscuz, aí os caras aderiram aí. Os caras é foda, os caras gostam da resenha. Tem figurinha e tudo, mas o mais traíra é o Doquinha, mas o Leozinho. Os caras é safado. Seguindo aqui a pergunta, eu já sei essa resposta. CR7 ou Messi? CR7, não dá. Não dava discutir com ele, né? O Neymar pra você é o quê? Gênio. Fenômeno. Assim, tu concorda com muitas coisas que eles fazem, discorda de alguma coisa, ou você é fã dele e não... Não, eu sou crítico. Eu concordo com algumas coisas que ele faz e não concordo com outras. Acho que a vida pessoal dele fora de campo, as pessoas querem tomar de conta mais que ele. Mas tu acha que ele não expõe muito a vida pessoal dele? Expõe, sim. Ele já errou bastante, né? É tanto que agora ele paga muito por isso. As pessoas julgam ele muito pelas coisas que aconteceram quando ele era mais novo, aliás, né? Perdão. E é isso. Nem mais é um espetáculo. Voltar ao passado ou viver o futuro? Viver o futuro, sem dúvidas. Passado não te interessa? Já passou, né? Tudo passa. Não tem arrependimento de nada do passado? Nada, não tem arrependimento, não. Agora tem uma pergunta sobre arrependimento. Um arrependimento no futebol. Se você tem, se você está satisfeito com o que você fez até aqui, ou tem alguma coisa que você possa contar aí que você se arrependeu? Não, no futebol eu pude desfrutar de todos os clubes que eu passei e eu desfrutei o melhor. Eu me arrependo de não ter feito mais. Mas outras coisas não me arrependo não. O maior título que você ganhou ou o mais emocionante?
a Copa Sul Pará não foi a maior, mas foi mais emocionante de todas. Pela dificuldade, né? Pela a dificuldade. gente contou essa parte desse caso do Elk, mas isso aí foi só um dos inúmeros empecilhos que fez com que a seleção tivesse muita dificuldade Isso mesmo. na competição, né? Justamente até mesmo na final, né? A gente tocou muito pouco nesse assunto da seleção. Eu queria que você falasse rapidinho assim, o que fez a seleção sair assim praticamente da lama e conseguir o título? Porque quem acompanhava o ambiente sabia que não estava propício para ganhar nada. O que fez vocês engrenar? Eu acho que a gente tinha um grande time. A gente tinha um grande time, apesar que não estava tão encaixado mentalmente, né? Tinha muitas brigas, muita discussão. Mas a gente tinha muita força de vontade entre si próprio. Entendeu? Eu acho que isso deu uma força muito grande. E pelo que as pessoas falavam, né? Muita gente criticou, falava que a gente não podia chegar, que o time era isso, que era aquilo. E depois que a gente conseguiu chegar na semifinal, eu acho que ali foi o passo principal. Aquele jogo... Passar da semifinal, Isso né? mesmo. Em Água Azul foi um jogo muito difícil, né? Que a gente perdeu lá, né? A gente saiu perdendo. E a gente chegou aqui, teve aquela reviravolta toda e a gente conseguiu passar em cima dos caras, né? Acho que ali foi o que ponto... até então a Água Azul era considerada o principal, né? Favorito da competição, né? Pelo investimento que vinha fazendo. Exatamente. A gente sabe como é que é aqui. A gente nunca teve investimento de trazer jogador nenhum de fora, essas coisas. A não ser o Levi, né? Que por ocasião veio. Mas eu acho que na semifinal o nosso time ficou bem unido. E eu acho que isso deu certo. Top 3, essa não é para causar polêmica não. Cada um vai fazer aqui no nosso quiz aqui, os que eu perguntar, entrevistar, vai ter que falar isso. O top 3 dos jogadores de redenção no momento. Top 3. Os 3 melhores no momento. Não precisa ser sequencial não, só fala 3 aí, os que você acha os melhores. Douglas, Maranhense e Esquerdinha. Esses caras pra mim... São os 3 no momento os melhores. Pra mim sim. Aí tem 2 perguntas aqui. Quem é o Vinícius Pará e quem é o Cris? Vinícius Pará. Vinícius Pará é um cara determinado que busca os seus objetivos, seja a qualquer custo. Não mede esforço, nem para treinamento, nem para dificuldade. Esse é o Vinícius Pará. O Cris é um cara que gosta da resenha, amigo, parceiro. E que quando os caras dão uma quebrada com ele dá uma aprontada às vezes. E aí, para encerrar, eu queria chamar aqui, tá ali meio longe, quem é o Theo. Antes dele chegar, tu vai falando quem é ele. Theo é um cara que mudou a minha vida. Theo é teu filho? É meu filho, é meu moleque. Teu xodó. Ele mudou. Tem quantos anos ele? Tem 2 anos, Leva ele ali a peça. Calma aí, tá chegando aqui. Vai lá, papai. Senta aqui. Esse aqui é o Theo. Tu é o Theo, bate aí. Tamo junto. Gabigol. Olha lá pra galera ali, ó. Fala. E aí, galera? Ai, galera. Faz assim. Assim agora. Como é teu nome? Faz assim agora. Luiz Santos. Hã? Luiz Santos. E o nome da mamãe? Luana. E o nome do papai? Vinícius. Aí é? sim. Então é isso, galera. Esse foi o nosso programa A Hora da Resenha, no nosso canal Sem Chutão. Agradecer a todos vocês que estão seguindo, que estão compartilhando. Vai lá, ativa as notificações, segue a gente, inscreva-se, divulga, compartilha, bomba o nosso canal aí. E foi um prazer, Vinícius, te receber aqui, viu? Muito obrigado. Se quiser dar um recado pra galera aí. Se quiser que vocês aí, galera, curte, compartilha, comenta, divulga, que esse canal aí é show e vai dar o que falar. Valeu? É nóis. Isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí a nossa equipe de produção, viu? Meu amigo Jairo Carvalho. Tamo junto. É nóis. É isso aí. Até a próxima. Everything is okay. I'm glad that my friend you're okay. Might seem be crazy what I'm about to say.